Cada vez mais as hortas urbanas são tendência no Brasil e no mundo. A agricultura ganhou espaço nos grandes centros, desde um cantinho dentro de casa até telhados em prédios. Em Paris, na França, foi inaugurada em agosto uma das maiores fazendas urbanas do mundo, com cerca de 14 mil metros quadrados na cobertura de um prédio que está produzindo mais de 1.000 frutas e vegetais de 20 espécies diferentes. Em condomínios residenciais no Brasil, moradores estão organizando hortas nas áreas comuns dos prédios e usando o valor das vendas do produto para reverter em benefício para o próprio condomínio. Mas para quem não tem cobertura gigantesca ou mesmo a possibilidade de criar vegetais na área comum do condomínio, agora existem soluções inteligentes e práticas para pequenos espaços. Para explicar um pouco sobre uma dessas soluções de agricultura urbana, eu convidei o Rodrigo Farina, que é CEO da Brota Company. Acho que a gente pode começar, Rodrigo, com você falando justamente da onde surgiu a ideia, né, de fazer a Brota e essa ocupação desse espaço urbano para o cultivo de frutas e legumes. Perfeito. A gente imagina o futuro sempre como uma coisa muito mirabolante, com carro voador, tudo sendo muito tecnológico, mas a gente esquece muitas vezes como vai ser o futuro da alimentação e da agricultura. Isso é uma coisa muito pouco falada no cotidiano. Nossa produção hoje ela não é uma produção que é sustentável. Eu não consigo manter isso funcionando da forma que está por muito mais anos, porque o planeta não aguenta, o ser humano precisa viver de uma forma mais saudável, e tudo isso vai começar a ser cada vez mais demandado da gente enquanto pessoa, enquanto sociedade. E a Brota surgiu justamente para isso. A gente concluiu que, com base em diversos estudos, claro, que em 2030, mais de 50% dos alimentos vão ser produzidos na zona urbana e não mais na zona rural. Isso por dois principais motivos, né? Primeiro, porque a zona rural vai cada vez mais se tornar também uma zona urbana. E segundo, também porque a zona urbana ela vai ficar cada vez mais inchada. Então ela vai precisar que seus alimentos sejam produzidos mais próximos e que eles sejam produzidos de uma forma mais saudável e mais sustentável. Então daí surgiu a Brota. A gente está começando a caminhar, a trilhar esse trajeto da agricultura urbana e da sustentabilidade urbana, lançando agora nosso primeiro produto. Para a gente definir o conceito especificamente, o que vocês definem, o que vocês entendem como sendo uma horta urbana? Uma horta urbana, ela é qualquer forma de plantio que você consiga executar dentro do ambiente urbano. Parece até simples, mas quando você vai olhar uma horta urbana, na verdade, ela é um conceito cheio de problemas. Porque uma horta urbana implica que um ser humano urbano vai ter que cuidar daquela horta. E aí é nesse momento que as coisas começam a se complicar. E por isso que a horta urbana ela não é tão difundida quanto devia hoje. Porque ela exige tempo e conhecimento de cultivo de horta de uma pessoa do meio urbano. E geralmente essa pessoa não tem nem tempo, nem conhecimento e às vezes nem espaço dentro de casa para poder ter aquela hortinha. Então acho que nossos ouvintes aqui talvez se identifiquem muito com isso de vi uma plantinha muito bonitinha no mercado, comprei e levei para casa e acabei deixando ela morrer. Então é muito difícil ter alguém que não se identifique com isso. Rodrigo, explica pra gente, por favor, como é que você percebe então o surgimento dessa tendência de agricultura nos centros urbanos? Eu acho, na verdade, que essa tendência sempre esteve aqui. O ser humano, especialmente o ser humano brasileiro, ele sempre teve vontade e sempre teve muita conexão com terra, com cultivo, com natureza, com sustentabilidade. Isso tá um pouco na gente. E o que a gente via que acontecia, isso nos primórdios da Brota, era que esse ser humano não conseguia exercer, colocar em prática essa conexão que ele tinha com a agricultura, com a natureza, com as hortas que ele tanto gostava. E aí, trazendo aqui um pouquinho de dados, já que a gente gosta muito de falar desses assuntos, 94% das pessoas dos principais centros urbanos brasileiros já tiveram uma horta em casa e depois pararam de ter, porque acabaram de deixar aquela horta morrendo e ficaram chateados com aquele resultado. A ideia de horta urbana ela começa dali, a ideia da Brota começa dali, que é, poxa, eu tenho 94% das pessoas tentando fazer uma horta e falhando. Como que eu consigo fazer com que essas pessoas agora tenham sucesso no seu plantio? E aí a gente começou a desenvolver algumas formas de plantio e cultivo autônomas para conectar ainda mais o ser humano urbano com a agricultura e fazer com que tudo ali saiam diversos sentimentos, sabores e alegrias para ele e para casa também, para todo mundo que está em volta.
Bom, o nosso ouvinte que está agora acompanhando o nosso papo provavelmente está ansioso para entender. Esse é o dilema da gente não ter imagem aqui no meio, né? Mas queria que você explicasse para o ouvinte como é o produto, né? Como é o produto de vocês e como é que ele é formado, enfim, para as pessoas. Claro que depois a gente vai colocar um vídeo, enfim, dentro do portal para as pessoas acompanharem nas redes sociais também. Mas para quem está nos ouvindo agora, como é que é o produto de vocês? Perfeito. Dá para contar a história do produto, contando também a história desse ser humano urbano que não conseguia plantar a sua horta em casa. Então, como eu falei, ele não plantava, primeiro porque ele não tinha tempo, segundo porque ele não tinha conhecimento e terceiro porque ele não tinha espaço dentro de casa. E aí, a partir desses 3 problemas que eram os principais, que limitavam a pessoa de ter a sua própria horta em casa, a Brota surgiu resolvendo esses problemas. Então, para a questão do tempo, na rotina, você esquecer de regar na hora de trabalhar, ou você esquecer de cuidar daquela planta, ela já é totalmente autônoma na parte de irrigação. Então ela consegue fornecer água na quantidade exata e no momento exato que aquela planta precisa, fazendo como se fosse, colocando algumas aspas aqui, uma ponte entre a raiz e a água. Agora, a nível de nutrientes, que é a parte que demandaria conhecimento, você vê aquela planta se comportando de uma forma A ou de uma forma B, e você saber o que fazer, a Brota também não precisa disso, porque as cápsulas que a gente usa para fazer o desenvolvimento da planta na Brota, elas já são inteligentes e têm todos os nutrientes na proporção e na disposição necessária para aquela planta ter. Água, oxigenação, a parte de potássio, a parte de terra, tudo na medida que ela precisa. E, claro, 100% orgânico, natural. Porque a gente também não acha que faz sentido eu fornecer isso tudo, tirando uma parte da saúde. E como se não bastasse isso, a gente pensou, cara, essa pessoa precisa ter um amigo, uma pessoa a quem recorrer quando ela precisa. E aí foi a hora que a gente colocou uma equipe de biólogos à disposição. Então, sempre que essa pessoa precisar ou tiver qualquer dúvida sobre como colher, como podar, como cuidar, o que fazer em determinado momento, é só ela mandar uma mensagem pra gente, que a gente responde, atende ali e acompanha o crescimento daquela horta também. Muito legal. E por fim, a Brota é muito compacta, então ela cabe em qualquer ambiente urbano. Aqui em casa, por exemplo, tem uma em cada lugar da casa, e a gente consegue fazer com que ela realmente caiba não só na vida, mas também na casa de uma pessoa que mora num grande setor urbano. Muito bom. A gente viveu e vem vivendo, de certa forma, um momento único na vida de todo mundo, né? Que é essa quarentena interminável que a gente vem passando. De alguma forma, ela vem trazendo à tona um cuidado especial para uma agenda, para um tema que a gente não olhava com tanta atenção, que é a questão da saúde mental. Você entende que uma rotina como essa de criar, cultivar uma horta, cultivar plantas, pode ajudar positivamente na saúde mental das pessoas? Olha, eu acredito que a relação do ser humano com o ambiente que ele vive, seja esse ambiente um ambiente físico ou um ambiente de pessoas, é uma coisa muito importante. Então, tanto isso é verdade que se você for olhar assim, a evolução da sociedade como um todo, cada vez mais falou-se sobre arquitetura, sobre arte, sobre a harmonia dos ambientes, e isso foi, no passado recente, se perdendo. A gente foi focando muito mais em outras coisas do que no bem tratar da nossa casa, no bem tratar da nossa rotina, talvez pela velocidade, talvez pelo que os tempos vinham pedindo, mas agora a gente conseguiu colocar, de uma forma super inesperada, o pé no freio com a pandemia. E aí a gente olha para dentro da nossa casa, olha para dentro da nossa rotina, do nosso ambiente e vê que está tudo mudando. E aí naquele momento acende aquela luz. Eu preciso cuidar mais da minha rotina, da minha cabeça, da minha vida pessoal como um todo. E com certeza a relação com a natureza, a relação com os animais, a relação com a família colabora. Então acho que sim, a Brota tem feito, pelo menos para mim, eu posso dizer, tem feito muito bem, é uma certa forma de, entre aspas, meditação, conseguir ir ali, colher, tomar um chá plantado por você mesmo dentro da sua casa. Acho que isso faz muito bem para a pessoa. Vocês são em 3 fundadores, né? Isso mesmo. É o Bruno e o Juan, né? O Rodrigo Farina, que tá aqui com a gente hoje, o Juan Corrêa e o Bruno Aruca. Eu queria, na verdade, que você me falasse um pouquinho dessa fundação, como é que surgiu a ideia de criar a startup. Surgiu, na verdade, de uma conversa muito descontraída entre mim e o Juan. O Juan é vegetariano, então ele sempre teve essa pegada já de plantio de alimentos, ele sempre gostou muito desse assunto. E ele via que ele falhava miseravelmente tentando ter uma horta dentro de casa. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre o mercado de agricultura urbana, e começamos a ver como que isso ia funcionar no futuro. Coincidentemente, na mesma época, eu viajei aos Estados Unidos, estive numa feira de startup em São Francisco. Eu não fui a São Francisco por causa disso, eu estava lá e acabei encontrando esse evento. E naquele mesmo evento eu consegui conversar com muitas pessoas que estavam, de certa forma, vivendo um mundo do futuro. E elas mesmas disseram, cara, isso
algo que vai acontecer, algo que vocês precisam implementar no Brasil, porque a mudança da agricultura de rural para urbano e de não sustentável para sustentável vai acontecer, seja agora ou seja daqui a alguns anos, e seja feito por quem for. E a gente voltou de São Francisco com essa ideia: precisamos liderar a mudança da agricultura sustentável do meio urbano para o meio rural, de uma forma que seja saudável e alegre para todo mundo que participe. Então, a sementinha surgiu dali. E a partir dali a gente começou a ver diversos problemas que a pessoa tinha da relação com a própria rotina, da própria alimentação, do cuidado com o corpo, do cuidado com os próprios alimentos, e que foram jogando mais energia para dentro desse projeto, que hoje já atingiu mais de 5 mil pessoas. Quais são as diferenças principais entre o cultivo desse formato, né, de horta que a gente tem, que é essa horta urbana, por meio dessa tecnologia que vocês implementaram, e o cultivo tradicional, digamos assim, num vaso dentro de um jardim? Existem conceitos fundamentalmente distintos entre eles ou existe uma convergência de certa forma? Acho que essa é talvez uma das melhores perguntas que a gente possa fazer. Primeiro de tudo, acho que vale dizer que a Brota é uma empresa de agricultura sustentável urbana. Então, a gente acredita e incentiva que todas as pessoas do mundo elas devam plantar e consumir coisas feitas em casa. Então, querido ouvinte, se você não planta em casa hoje e também não quer plantar com a Brota, plante de qualquer outra forma. É isso que a gente tem que incentivar. Não necessariamente que seja feito com o nosso próprio produto. Mas existem sim muitas diferenças entre você plantar em casa, num vaso tradicional, e você plantar com a Brota. Então, o grande problema de você plantar num vaso tradicional, e eu estou dizendo isso até por experiência própria, é que você passa por percalços de você ter que regar todo dia, de você não saber como cuidar, dessa informação não ser muito disponível nos meios da internet, por exemplo, e você não tem a quem recorrer, e você acaba se frustrando com aquela plantação porque ela vai morrer em algum momento. E a Brota, ela te priva disso, porque você não fica com um sentimento de frustração por ter deixado sua horta morrer. E aí, com isso, a gente consegue ter uma melhor produtividade daquela horta, um melhor consumo, um consumo mais saudável. E, além disso, tem uma outra coisa, que é quando você compra uma horta no mercado, no mercadinho do lado da sua casa, ela parece ser algo muito saudável e muito sustentável, mas a gente não sabe o que tem dentro daquela terra, de onde veio aquela semente, a gente não sabe de nada disso. Então, a gente pode e geralmente deve estar consumindo naquele vasinho uma quantidade grande de agrotóxicos, de produtos químicos que a gente não quer e não aceitaria consumir se a gente estivesse ciente do que está dentro daquilo dali. E a Brota, ela já entra com uma missão um pouco diferente. A gente não acredita que isso seja a forma que o mundo mereça funcionar, e a gente faz com que a Brota seja totalmente natural e o mais limpa possível em qualquer aspecto. Então, todo plástico que a gente usa é reciclado, toda matéria que a gente usa ela é orgânica, ou é natural, ou é saudável para o mundo de alguma forma. Quando o consumidor ele compra o teu produto, ele compra o equipamento, né, a Brota, né, a horta, e ele também compra esses insumos. Como é que se dá essa venda efetivamente? Perfeito. O pacote inicial ele já vai com a Brota e com as cápsulas, que são o nosso meio de plantio. De certa forma, fazendo aqui uma analogia para o ouvinte tentar entender, tentar visualizar, a Brota é como se fosse uma máquina de café das plantas. Eu estava pensando nisso. Então você coloca a cápsula e a partir dali a planta já começa a se desenvolver. E na primeira vez que você adquire uma, você já compra a Brota, que é a máquina, e já leva também, incluso no pacote, 6 cápsulas das que você mais gostar. E depois daquilo, você só compra as cápsulas, caso queira, quando queira, da forma que quiser, para poder repor sua horta e fazer ela funcionar. Bacana. E como é que se dá, por exemplo, você mencionou a questão dos biólogos, né, que ficam ali numa situação de apoio, né, quase um help desk da máquina, né? Como é que se dá esse atendimento? Legal. A gente tem alguns canais de atendimento, então tem o próprio Instagram, e aí seja qual for a forma no Instagram, comentários ou então direct. E a gente também tem um WhatsApp. E aí qualquer cliente nosso que tiver alguma necessidade com aquela planta, ou até com qualquer outro dentro de casa, a gente não tem problema em ajudar. Como eu falei, o que a gente quer é que as pessoas plantem em casa, é só mandar mensagem pra gente ou ligar pra gente por vídeo, que a gente tá aí para poder ajudar. Então tem uma equipe grande aqui à disposição para poder fazer com que as hortas das pessoas realmente tenham sucesso, e não só seja uma iniciativa que começa e depois termina. Bom, a gente está falando, digamos, da primeira versão. É evidente que no MVP, né, no protótipo que vocês desenvolveram, muito possivelmente vocês passaram por uma evolução do desenho, desde o primeiro desenho até o desenho que foi viabilizado e está operando agora. Mas você já tem um mapa ali traçado para futuras versões, uma Brota 2.0, aonde que vocês querem chegar no futuro com a Brota? Acho que essa pergunta também é muito legal e ela também não tem uma resposta fechada.
mas uma coisa é certa, a gente ouve muito as pessoas que estão em contato com a gente, então nossos clientes, seguidores da nossa comunidade, e essas pessoas dão muita ideia do que é necessário, do que para a vida delas, para a rotina delas é importante. Então, o que a gente quer fazer é transformar a forma como a pessoa consome os seus alimentos hoje. E isso pode ser feito de diversas maneiras, e a gente está começando a trilhar o caminho para a agricultura indoor. Porém, tem várias outras searas de exploração, por exemplo, utilizar espaços urbanos que hoje são, entre aspas, inúteis para a produção de alimentos, por exemplo, terraços, telhados de estacionamento, áreas que são inutilizadas na casa, para poder fazer com que a área se torne uma área produtiva, além de estética. E, dessa forma, a gente já tem aqui na nossa linha de produção algumas novas versões da Brota, que você chamou de Brota 2.0, gostei do nome, que tem esse objetivo de modificar e ampliar a forma que a pessoa consegue plantar em casa agora. Legal, Rodrigo. Bom, agora eu imagino que a gente deve ter muita gente nos ouvindo que está interessado em adquirir uma Brota, e eu vou fazer uma deixa aqui e perguntar se não tem um desconto, por que não, especial, para quem está nos ouvindo poder ser mais um feliz proprietário de uma Brota. Claro que tem. Para quem quiser, é só entrar no site brotacompany.com.br e usar o cupom de desconto BROTA na CBN. Tudo junto. Pode escrever da forma que quiser, que o nosso leitor vai entender. E você ganha 5% de desconto na compra do seu primeiro produto. É isso, pessoal. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do programa. O tema sustentabilidade, agricultura, enfim, a transferência entre esse meio de produção rural e a migração dele para os grandes centros urbanos é uma tendência, de fato, de futuro. A gente vem percebendo isso em alguns movimentos, conectados sobretudo com essa questão da alimentação saudável. Existe até um movimento muito significativo de pessoas que estão migrando para consumo de produtos baseados em plantas. Já existem aí grandes iniciativas, já em quase todos os supermercados aí, de produtos, né, de alimentos baseados em plantas que simulam proteínas como carne, enfim, outros tipos de proteína. E isso de fato é uma realidade por questões que o próprio Rodrigo colocou na entrevista, que é a necessidade iminente de se alimentar toda a população, né? Não há recursos naturais para tanto, sobretudo proteína animal, para alimentar tanta gente assim. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de movimento para trazer o consumo para dentro de casa, você mesmo plantar aquilo que você eventualmente vai comer, é uma tendência não só natural das coisas, mas com certeza um movimento muito saudável. Então espero realmente que vocês tenham gostado. Cuide dos seus, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau.